Depois desse episódio, eu já quero deixar bem claro no começo do vídeo que você vai ver um Haru fanboy, você vai ver um Haru fascinado, você vai ver um Haru paga-pau da Ufotable, já esteja preparado para isso. Domo, meu querido e minha querida jovem Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba e seu episódio magnífico, impressionante, Subarashi. É isso que eu tenho para dizer sobre o episódio de número 19 de Demon Slayer, por conta que não foi um episódio qualquer, foi um episódio que vai entrar para a história do Studio Ufotable, na minha opinião, e entra para a história não só de Demon Slayer, como dos animes. Pois se tem algo que eu posso falar de Demon Slayer, e falo com orgulho e falo quantas vezes for necessária e repito se for preciso, é que ele é um shounen completo e não é à toa que ele é o melhor shounen do ano. E por que eu, Haru, estou sendo, digamos que tão radical, tão, digamos que confiante em falar isso? Afinal, se tem algo que Demon Slayer sabe fazer é impressionar a cada episódio, seja com cenas visualmente falando perfeitas, lindas, fluídas, ou com uma história perfeita. E quando ele consegue colocar os dois em sincronia, o anime se torna um shounen completo, como ele faz desde o primeiro episódio. Então não tem como, Demon Slayer tá nos impressionando, seja em termos de animação, só que eu não vou ficar ressaltando isso toda hora, porque vocês já devem estar cansados de ouvir, porque todo vídeo eu sempre ressalto um pouco da animação que a Ufotable faz, que é bem fluida, que é bem animada, que é o anime visualmente falando mais bonito da atualidade. Então esse ponto já fica tudo pro comentário do episódio 19, eu reafirmo isso, mas esse episódio, tipo, ele superou os outros. Eu posso dizer que ele foi tão bom quanto o episódio 15, que foi o episódio focado do Zenitsu, só que acontece que esse episódio deu uma emoção a mais como o episódio 15 deu, por conta de que foi focado nos personagens principais, no nosso querido Tanjiro e na nossa waifu-sama, nossa best girl, a Nezuko. Foi um episódio que eu posso dizer que é aquele episódio completo, porque ele apresenta uma animação boa, ele apresenta um desenvolvimento dos personagens, ele apresenta uma história muito boa, muito bem construída no episódio em questão. Então a gente viu, por exemplo, a combinação perfeita, a combinação suprema, o max combo dos Kamado Kyodai. Afinal, vimos que a Nezuko, pela primeira vez, a gente ouve a voz realmente dela, a Seiyu falando, nem que fosse só uma palavra, mas foi falado a palavra que é a técnica que ela usa do Kenkijutsu. A gente viu a primeira vez o despertar dessa técnica dela, afinal ela queria proteger seu irmão, e falando entendido, a gente viu também, digamos que a nova técnica final suprema dele, a forma da água dele se superou, digamos que chegou no nível como o Zenitsu está fazendo com as técnicas dele. Então foi um ótimo episódio, mas para todo caso, eu vou falar o que eu achei, o que eu gostei, como é que foi esse episódio, porque você já viu, a gente teve Nezuko se superando, a gente viu Tanjiro usando técnicas novas, então foi um episódio perfeito. Vamos falar de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, episódio de número 19, mais conhecido como Despertar do Kenkinjutsu de Nezuko. Mas vamos falar então sobre o Jun Ikizuki, quem realmente faz parte, quem desse arco faz parte dos subordinados do Muzan. Afinal, vimos que o gigantão não faz parte, algo que era previsível, que eu já havia falado com vocês, por conta de que eu achava que era o garoto psicótico e eu consegui acertar. Fiquei bem feliz com isso, porque a gente viu que pelo nível de poder, pelo nível da áurea, realmente parecia ser, e não é à toa. A gente viu que o garoto psicótico que faz parte dos subordinados do Muzan. E daí a gente viu que foi uma cena até que engraçada, porque o Tomioka fala pro Inosuke que tipo, você não consegue perceber nem isso, ele não chega nem aos pés de ser um membro do Jun Ikizuki, o poder dele não chega nem a ser a metade, eu nem suei lutando contra ele. Não foi assim que o Tomioka falou? Não foi assim, né? Mas foi com essas palavras que ele quis dizer, porque ele realmente fala tipo, como é que você não percebeu isso? Pois provavelmente o Tomioka estava se referindo também à marca do olho esquerdo, pois todos os membros, todos os subordinados do Muzan têm sua marca no olho esquerdo, então indica que eles são, digamos, um dos Jun Ikizuki. Então provavelmente, como o Tomioka já é um Hashira, ele tem um certo nível de experiência, ele já sabe sobre isso. Então provavelmente foi também referente a isso que ele falou. Como é que você não percebeu que ele não é? Seja pelo nível de poder, seja pela marca do olho esquerdo. Só que isso a gente não sabe se foi uma informação que foi passada para todos os exterminadores ou se só foi passado para o Tanjiro. Afinal, quem falou foi a Tamayo-san, uma ex-Jun Ikizuki. Então não podemos se esquecer disso também. Mas para todo caso, a gente viu que o Tomioka ficou bravo, tipo, ele já tava de saco cheio do Inosuke. A gente viu que ele amarrou, tipo, ele, sem ele mesmo perceber, e ele falou, já que você não percebe os seus ferimentos, fique quieto, amarrado aí, e não continue lutando. E daí ele seguiu o rumo dele, tipo, falando bem calmamente, e sem o Inosuke conseguir ouvir. Foi uma cena bem engraçada, tipo, não tem como, o Tomioka é um dos melhores personagens, eu tô louco pra ver ele no próximo episódio. Mas, pra todo caso, vamos falar agora de outra parte importante do episódio, afinal, vamos conversar sobre
a luta entre Tanjiro e o garoto psicótico dos Juni Kizuki. Vemos que foi uma luta complicada para Tanjiro, por conta de que a lâmina dele foi quebrada só pelo fio, digamos que da mão do garoto psicótico. E você deve estar confuso porque eu estou chamando ele assim, por conta de que a obra não deu um nome para esse Oni, para essa criatura. Então eu estou chamando de garoto psicótico porque eu acho que condiz bem com a personalidade dele. Então a gente viu que daí o garoto, digamos, ele mostrou tipo que ele é superior, ele mostrou, digamos, que o símbolo que o faz ser forte, afinal ele mostra a marca dos Juni Kizuki, é como se fosse um orgulho, tipo, mostrar isso, como se eles fossem os subordinados mais próximos do Muzan, algo que é verdade, mas tipo, ele quer mostrar mais pra se mostrar, e mostra, tipo, pra mostrar o respeito que ele tem, tipo, o nível de poder, e ele fala, tipo, eu sou insuperável, não tem como você me derrotar. Tanto que vemos que o Tanjiro, tipo, ele teve uma luta bem difícil, a gente viu que mesmo, tipo, o Oni deixando que ele cortasse o pescoço dele, ele não conseguiu cortar com a lâmina, por conta que a lâmina já estava quebrada. E o garoto psicótico diz, ele é tão resistente quanto o fio, e se o Tanjiro não consegue cortar o fio, ele não conseguirá perfurar o corpo do Oni. E vemos daí que o Tanjiro começou a levar uma surra, mas uma surra muito pesada. E vemos que durante a luta, a Nezuko apareceu, por conta que o Tanjiro já teria sido morto antes, por conta das técnicas que o Oni fez, quando ele falou, você não vai retirar o que você disse, referente ao episódio passado sobre a questão dos laços. E acontece que o Tanjiro não vai retirar, pois o Tanjiro estava falando a verdade. Então vemos que na hora que o Tanjiro provavelmente seria morto, a Nezuko se depara, aparece na frente e se sacrifica. E não é à toa que ela, digamos que é torturada, leva pelo corpo inteiro, seja pelos braços, pernas, e está tipo sendo fios cortantes. Só que, porém, ela é uma Oni, então ela vai continuar com vida, diferente do Tanjiro, que se fosse pego por esse golpe seria morto na hora. Então vemos que o Tanjiro está tendo dificuldade por conta que ele tem que proteger a Nezuko, ele tenta salvar ela tá machucada, o garoto psicótico pegou ela, tipo, está fazendo ela de refém, está machucando ela. A gente viu que o Tanjiro tá tentando controlar a emoção dele, e daí a gente viu que foi no momento tipo de ápice, que tipo, o Tanjiro viu que ele não tinha mais solução, ele decide usar a técnica da 10ª forma da... E aí vemos que tudo parece estar indo para o caminho certo, porque o Tanjiro está conseguindo executar a técnica com perfeição. É a forma mais preciosa e perfeita de todas que ele se tem no momento, afinal foi a técnica mais forte, a 10ª forma, a Seiseruten, que é um dragão de água. Então vemos que a cada rotação que ele iria fazendo, ele conseguia cortar os fios com mais força, porque ele colocava força em si. Então ele continuava se movimentando, como ele mesmo falou, que agora ele não pode parar, ele tem que ir até o fim, porque senão ou ele mata o Oni ou ele vai morrer. Então vemos que ele foi indo, só que acontece que o Oni fala, você acha que eu estou usando todo o meu poder? E daí ele usa o Kenkijutsu dele. E daí nesse momento, meus amigos, a gente viu que o Tanjiro iria levar a pior, porque ele mesmo falou que o cheiro ficou diferente, que ele não encontra um jeito de sair dessa condição, ele vai perder, ele não pode perder, ele tem que salvar a Nezuko. Então em um choque de realidade, lembrando de todas as suas lembranças que ele teve até esse momento, então vemos que Tanjiro tem a rápida lembrança do que seu pai havia lhe ensinado, a maneira de respirar, a respiração, digamos que Hinokami Kagura, ou algo do tipo que se diz assim, que é uma forma de respiração que o Tanjiro aprendeu de seu pai mesmo possuindo a saúde frágil. Afinal, vimos um rápido flashback que mostrou que o pai dele fazia, digamos que um estilo de ritual, de dança, acredito que tem a ver com a religião, a cultura que foi apresentada deles, que eu posso estar enganado, mas não sei se tem relação com o shintoísmo, posso estar exatamente enganado. Mas a gente viu que daí foi relacionado a isso, daí o Tanjiro sempre admirava a dança do pai dele, pois mesmo em Neves é uma dança que tem relação com o fogo e tem que fazer vários tipos de movimentos, então como que o pai dele conseguia com saúde frágil? Então digamos que ensinando esse estilo e passando os brincos da família e essa forma de respiração foi uma promessa que ele fez à própria Kagura, pelo que mostrou no flashback. Então o Tanjiro muda a forma da respiração da água para a respiração Hinokami Kagura, que é um estilo de respiração que ele aprendeu do pai, e aí vemos que a animação de um dragão de água muda para um dragão de fogo, e aí surge a cena com uma trilha sonora perfeita, que é uma cena que vai arrepiar nossos pelos até o final do episódio. Em termos, digamos que de animação, nem tenho que ressaltar, eu já ressaltei logo no começo do vídeo, foi lindo de se assistir, a gente viu os efeitos especiais, só que eu diria que a gente tava muito tipo na hype, tava muito comovido com a cena, a gente tava falando, caraca, vai Tanjiro, acaba com esse Oni logo, e a gente viu que tipo, o Tanjiro mesmo tava falando
falando que se ele parasse por um momento, digamos que a troca de respiração seria um baque enorme para ele, ou seja, ele iria ficar, digamos que só imóvel, mas continuaria em plenas condições, só que não conseguiria se movimentar. Então vemos que o Tanjiro tinha que ir com tudo com o golpe para acertar o Oni, mesmo que ele morresse, mas para proteger a irmã dele, ele faria o que for necessário. Então vemos que nesse momento surge a cena da Nezuko inconsciente e a mãe dela falando: o que tem, Nezuko? Você tem que proteger seu irmão, senão ele vai morrer. E nessa cena, quando a gente não esperava, ela abre os olhos e prova porque a nossa querida Best Girl, ela só fala uma frase que foi Bakuhatsu, que eu já elogio porque gostei da voz, a Seiyu, tipo, foi um encaixe perfeito para a personagem, e a gente viu que mostra, digamos que ela controlou, digamos que os fios lá do Oni psicótico e conseguiu quebrá-los, colocá-los em chamas, conseguiu queimá-los. E vemos que nesse momento o Tanjiro chega utilizando do seu 10ª forma e assim ele corta o pescoço do Oni, resultando na vitória de Tanjiro e Nezuko, os Kamado Kyodai. Então foi perfeito, eu diria que foi lindo de ver a cena, não só pela animação, pelo desenvolvimento que teve em torno dos dois. A gente viu o belo trabalho de equipe dos irmãos, sério, foi emocionante ver a Nezuko, tipo, utilizando um Kenkinjutsu, afinal ela é uma Oni. Quer ver qual é a habilidade especial dela? E eu diria que é muito apelona, porque a gente viu que ela pode queimar talvez pessoas ou Onis, pelo menos é isso que dá pra entender até o momento, a gente só vai saber isso com o tempo. Mas lembremos, se for realmente o Muzan que transformou ela em Oni, ela chega no nível de ser um Juni Kizuki, não podemos esquecer disso. Então essa habilidade que ela tem pode ser muito mais aprimorada ainda. Eu espero ver mais disso com o tempo. Só sei de uma coisa, Nezuko foi meu orgulho desse episódio, aquela bebê que a gente quer guardar num potinho, e o Tanjiro, então a gente quer apertar ele e falar: caraca, você foi o cara. Então sério, um dos melhores episódios, seja em termos de emoção, como de ação, como eu posso dizer, de animação. Foi perfeito em todos os quesitos Demon Slayer. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu tinha para falar sobre o episódio de número 19 de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, mais conhecido como o episódio que ficará para a história por ser magnífico e emocionante e bem animado e cativante. Para todo caso, foi um episódio que eu gostei bastante. A gente viu que aquele Oni, eu espero que mesmo morrendo, ele tenha aprendido algo com o Tanjiro, por conta que a gente viu que ele só queria roubar a Nezuko do Tanjiro, tipo, ele não sabe, ele não entende o valor, digamos, de um laço, tipo, entre Kyodais. Ele poderia ter esse laço, digamos que com a Oni-chan dele, que ele quase matou ela. Ele poderia ter, digamos que a mesma relação que o Tanjiro e a Nezuko tiveram, pois ele viu que o Tanjiro defende a Nezuko e a Nezuko defende o Tanjiro, então ele queria esse tipo de relação, mas ele poderia ter com a irmã dele, então foi algo legal. Eu queria ver meio que ele se redimindo, vamos esperar isso para ver se vai acontecer mesmo, mas para todo caso, foi um ótimo episódio, gostei, acho que foi perfeito em tudo. A gente viu que nosso querido Zenitsu está salvo graças ao antídoto que a Shinobu colocou. Ela falou que na verdade foi graças à técnica de respiração dele que extraiu o veneno, por isso ele conseguiu se manter humano, então foi bem importante isso. E para todo caso, a gente viu que as pessoas que estavam sob o ataque lá daquelas aranhas e que o Zenitsu meio que salvou elas, estão a salvo agora porque os exterminadores já chegaram. Então foi bem bacana ver que o Zenitsu observou isso e ainda estava meio que consciente. Eu particularmente gostei. Vamos ver se Zenitsu aparece no próximo episódio. A Shinobu é quase garantido que eu acredito que ela irá aparecer. Mas para todo caso, se sua pergunta é: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba? Então, meu querido e minha querida Kohai, para o próximo episódio de Kimetsu no Yaiba, eu espero ver, digamos que aquela Oni meio que ela fique viva. Eu não queria ver, digamos que a Shinobu ou o Tomioka exterminando ela. Por mais que ela fosse para matar os outros exterminadores a ordens do seu irmão, ela meio que não tem uma confiança em si, porque ela quer, tipo, ter uma aproximação com seu irmão, só que ele é difícil de lidar, porque ele não é, tipo, uma pessoa que, tipo, dá valor aos seus laços, como a gente observou, que ele é uma pessoa que ele só quer ter as pessoas como objetos. Então é meio triste isso, mas eu espero que, digamos, ela tenha um fim meio que satisfatório. Veremos isso no próximo episódio. Para todo caso, também já comentei sobre o Oni do garoto psicótico, vamos ver o desfecho dele no próximo episódio, pra gente poder conversar sobre isso. Além de vermos, digamos que o pai e a mãe do Tanjiro, foi muito legal ver, digamos que lembranças que os fizeram meio que ficar mais forte. A gente viu que a presença
presença da mãe ajudou a Nezuko a recobrar a consciência e a gente viu que a lembrança que o Tanjiro teve foi muito importante. Eu espero ver mais sobre esse pai do Tanjiro, por conta que eu acho que ele tem muita coisa em ligação, digamos que com alguns onis da obra. Mas talvez com o tempo a gente descubra algo, mas isso é o que eu acho. Mas sobre a Nezuko, foi perfeito ter visto a maneira com que ela foi o suporte, ela ajudou o seu Oni-san. Mas para todo caso, provavelmente a gente vai ver o Tanjiro, a Nezuko e quem sabe eles reencontrando o Tomioka. Eu gostaria de ver isso, e vocês? Para todo caso, assistir no próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Mata, né?